Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos estar orando para dar início ao nosso culto nesta noite. Convido a você a estar junto conosco em oração. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, ó Deus, onde nós tivemos a oportunidade, ó Deus, onde nós temos a oportunidade de estar diante de Ti, Deus amado, tão somente para ouvir da Tua palavra, Deus, e cantar louvores e entoar, Senhor, louvores a Ti. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, ó Deus. Tu és a nosso baluarte, ó Deus, a nossa força, Senhor. Tu és o ar que nós respiramos, ó Pai, e necessitamos, ó Pai, da Tua presença neste lugar. Então, em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, toda a adoração que vai ser entoada a Ti. Receba, Senhor, todo levantar de mão, todas as palmas, ó Pai, através de louvores e adoração, ó Pai. Que o Seu nome seja exaltado, Senhor, nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Sê conosco, ó Pai. Abençoa nossos irmãos que estão chegando, ó Deus amado, aqueles que já chegaram. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Senhor, aquele, ó Deus, que está nos assistindo, ó Deus, pela internet, Deus amado, aquele que está ao alcance das nossas vozes, que o Senhor, Deus amado, possa vir estar abençoando, ó Deus, encontrando cada um nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome, amém. Vamos estar lendo Salmo 84, que diz assim: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Reina, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos apranados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém, irmãos? Que cada vez mais e mais o Senhor ele possa vir ser exaltado na nossa vida, né? O Senhor é a nossa força, né? Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que guerreia nossas guerras. Amém? Ministério de Louvor está com a oportunidade. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos colocar de pé, vamos estar louvando o nosso Deus. Diz-me
fez cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, Obrigada, Jesus. dizer te Como é bom estar na sua presença, Senhor, te louvar e te exaltar com o nosso ser, ó Deus. Que o Senhor receba a nossa adoração no trono de glória, Senhor. Que nós venhamos nos derramar diante da tua presença. dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória ao Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha,
até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare, poderoso Deus,
Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, né? Esse poderoso Deus, onde a nossa alma tem sede dEle, da presença dEle. Amém? Convido a diaconisa Ruth, o irmão José Roberto e a diaconisa Isabel, porque eu sei o nome dela, né? Para estar aqui cantando um hino do cantor. Enquanto isso, você está com a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor. Amém? Vamos lá. Quantas bênçãos? Pode falar? Pode iniciar. Hino de número 329. Conta as bênçãos, né? Vamos ficar de pé, tá? Que eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje têm motivos de agradecimento. Talvez você chegou aqui muito cansado, né? Mas pensa aí um pouquinho e conta as bênçãos. Vidas vagas porcelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens quase uma mágoa, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas
divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais, Deus amado, uma noite de bênção nas nossas vidas, Pai. Nesse hino, ó Deus, a gente lembra, Senhor, quantas bênçãos o Senhor já derramou, ó Deus, por nós, ó Deus, pela humanidade, ó Deus. A bênção maior foi Jesus Cristo na cruz, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que aqueles que confiam em ti, ó Deus, aqueles que te buscam, ó Pai, as portas vão se abrir, ó Deus. A tua palavra diz que as suas mãos, ó Pai, estão estendidas, Deus amado, tão somente, ó Deus, para estar abençoando, guardando, livrando. Muito obrigado, ó Deus. Nós te damos graça, Senhor, por cada irmão que pode ofertar nessa noite. Nós te damos graça, Senhor, pela tua divina presença neste lugar. Te damos graça pelas bênçãos recebidas, ó Deus. E te damos graça, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem provido no nosso meio. Deus amado, são muitas bênçãos. Não daria, Senhor, 1 século, 2 séculos para contar, Senhor, quantas maravilhas o Senhor já fez por nós, Pai. Muito obrigado. Continue sustentando o teu povo, ó Deus, é o que nós pedimos nessa noite. Continue sustentando, Senhor, cada um, ó Deus. Não permita que venha faltar nada, Deus. E que em tudo, ó Deus, nós possamos vir saber que o Senhor se faz presente e o que o Senhor supre toda a nossa necessidade, segundo o teu querer, a tua vontade, Deus amado. Muitas vezes não o que nós queremos, ó Pai, mas o que nós precisamos, Pai. Por isso nós estamos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Continua abençoando nossos irmãos, ó Pai, dizimista, nossos ofertantes, Senhor, na Tua casa, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Convido a diaconisa Dilceia, que ela está com a oportunidade de estar trazendo a palavra nesta noite. Deus continue falando conosco, já falou conosco através dos louvores, né? E agora vai estar falando conosco através da palavra. Fique atento que o Senhor tem muito ainda para nos abençoar nessa noite. Amém? Pai, te entrega a tua serva em tuas mãos, ó Pai. E te peço, ó Deus, que todo o nervosismo seja jogado por terra, Deus amado, toda a tremedeira, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que nos dá agonia, Senhor, porque estamos diante, Senhor, da tua palavra, Senhor, com maior responsabilidade. Então, te peço, cobre a tua serva, Deus amado, guarda o coração dela em ti, ó Deus, e assim como o Senhor falaste com ela, Deus amado, derrama sobre nós nessa noite
para a glória do teu nome, seu nome, Santo Jesus. Amém. Deixa eu ver se aprendendo. Boa noite, irmãos. Amém? Graça e paz. Nós vamos ficar em pé. Gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Amém? Está aqui também, os irmãos que não tiverem, acompanha. Vamos lá. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance a rede de vocês para pescar. Então respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, não. Mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro postou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando-se ele os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu sei. Dá licença um instantinho, irmão, vou tirar uma bala da boca. Por isso que estava me atrapalhando. Eu estava chupando antes, agora atrapalha. Bom, irmãos, nós estamos lendo uma passagem, né, de uma pesca maravilhosa. Nós estamos lendo uma passagem bastante conhecida. Eu acho que eu já vi várias pregações sobre essa passagem. E quando Deus falou comigo para me estudar essa passagem, eu não estava lendo na minha Bíblia, eu estava lendo a Bíblia do pastor lá dentro, que fica na secretaria. Aí, quando eu peguei minha Bíblia, né, para me estudar a Bíblia, porque a Bíblia minha e do pastor é outra tradução, eu sempre, quando os irmãos pregam, eu tenho mania de marcar, né, os textos e marcar o dia que foi pregado essa palavra. Então, aqui está na minha Bíblia, mensagem, dia 5/11, mensagem, dia 4/5/2024, mensagem, 15/9 de 2024. 4 vezes essa mensagem foi pregada aqui na igreja. 4 vezes, né? Então, eu falei, gente, não precisa pregar mais, não, porque todo mundo já pregou sobre essa palavra. Mas o Senhor falou, fala, porque precisamos falar, né? Aquilo que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que essa noite o Senhor possa falar tremendamente no seu coração. Tanto nós que estamos aqui, e aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão atentos através da internet, né? Da nossa live. Então, irmão, nós vamos ver que essa pesca, para aqueles
pescadores que trabalharam a noite toda, né? Eles, aos nossos olhos, nós entendemos que eles eram pescadores experientes, né? Porque eles nasceram ali perto daquela localidade, provavelmente era filho de pescadores, provavelmente era filho de netos de pescadores. Então, eles eram todos eles experientes, né? No ofício que eles tinham de pescar, pescadores, né? Então, eles passaram a noite toda pescando, irmão, a noite toda. E nada pescaram, voltaram desanimados, cansados, tristes, porque eles jogaram as redes em vários lugares e ali voltaram daquele jeito, né? E quantas vezes, irmão, nós estamos assim? Quantas vezes eu estou assim, cansada, desanimada, pelo que eu faço, pelo que nós fazemos, e muitas vezes a gente não vê os frutos. Eles não viram os peixes, e nós não vimos os frutos. E muitas vezes nós pensamos em parar. Aqueles homens saltaram dos seus barcos, ali começaram a lavar a sua rede, e naquele momento nós vimos um movimento que Jesus estava presente, uma grande multidão ali ao redor de Jesus. Toda vez que Jesus estava presente, tinha pessoas atrás dele, rodeando, querendo um milagre, querendo que algo acontecesse, querendo uma bênção. E não era diferente naquele momento, nessa passagem que nós estamos vendo aqui. E aquele povo ali, oprimindo Jesus. Jesus pediu, ele entrou num barco, e o barco era de Simão. E Jesus falou assim: olha, pega esse barco, vamos para lá um pouquinho. Simão obedeceu, foi até a uma certa distância, e ali Jesus continuou a ministrar a palavra para aquela multidão. E nós vamos ver no decorrer dessa história, dessa palavra bíblica, desse texto, que ele realmente falou, e o povo, né, ficou ali se alimentando. Mas Jesus notou que aqueles homens tinham feito algo e estava desanimado, triste, abatido. Jesus, ele conhece a gente, irmão. Jesus conhece você, conhece a mim, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou para estar aqui nessa noite, foi Ele que nos separou. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão, irmão. Não desanime, não fique triste, mas os frutos vão permanecer. Porque o nosso fruto, nós vamos ver que os frutos dele permaneceu para a glória. E os nossos também vão permanecer. Porque quando você vê o seu filho no tráfico, quando você vê a sua filha na prostituição, quando você vê o seu filho afastado do Senhor, quando você vê o seu marido não na igreja, não na presença do Senhor, permaneça firme, permaneça, porque o Senhor vai dar a vitória. Porque aqueles homens ali, né, vamos ver que eles tiveram vitória, né? Então, assim a gente, irmão. Muitas vezes nós desanimamos, eu fico triste às vezes, eu fico abatida, porque a gente ora, pede o Senhor, fala com o Senhor, queremos uma coisa, e aquilo não acontece, e às vezes dá vontade de parar, às vezes desanima, mas o Senhor fala assim: não, levanta, porque quantas coisas já fez para você, quantas bênçãos, quantas coisas, quantas maravilhas eu fiz antes disso que tu queres. Então não é por isso que nós devemos parar, porque se a gente vamos contar realmente quantas bênçãos nós temos, como a irmã falou, não teria geração, século, nós teríamos que contar, porque não teria tempo, não teria como você contar as bênçãos e as maravilhas. Quantos de Deus já te deu hoje nesse dia, irmão? Hoje eu estou aqui feliz, alegre, na presença do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, nos deu vida até agora. Isso é um milagre. É um milagre, porque muitos não chegaram a esta hora, e nós chegamos até esta hora. Então isso é um milagre do Senhor na sua vida e na minha vida. Então, irmão, esses homens, né? Principalmente Simão, ele é que eu estava lendo Lucas e lendo os outros evangelhos. A cronologia de Lucas é totalmente diferente dos outros evangelhos, né? Muito diferente.
Então, Lucas, eu estava conversando até com o Zé, Lucas não foi apóstolo, ele não foi discípulo, ele foi depois dos apóstolos, da escolha dos 12 apóstolos. Então, ele narra aqui a palavra do Senhor, daquilo que ele presenciou com outras pessoas contando para ele. Então, a gente vê, eu vi assim, imagina, eu fui ver lá alguns textos que combinassem a cura da sogra de Pedro. Em outros textos aconteceu antes, esse acontece depois. Então, ou esse acontece, acho que esse acontece antes, os outros acontecem depois. Aqui fala assim, ó, no 4 fala, 4:38, sobre a cura da sogra de Pedro. Já em Marcos não fala fala depois que dessa pesca maravilhosa. Mas a gente vê que Lucas, ele traz detalhes importantes. Ele fala coisas assim que a gente, nos outros não tem. Então, é tão importante Lucas como os outros 3 evangelhos. Então, a gente vamos ver que essa passagem bíblica nos traz uma verdade, uma experiência, uma orientação. Porque através de Simão, nós já aprendemos uma experiência muito grande, irmão. Simão fala assim para Jesus, né? Deixa eu abrir aqui minha colinha. Porque és tu que está dizendo isso, vou lançar a rede. Que palavra poderosa é essa, irmão? Que confiança no Senhor. Ele não tinha tanta experiência com Deus como nós temos aqui agora. Mas ele falou, em cima da tua palavra, em cima da tua ordenança, eu vou lançar a rede. Então, irmão, em cima da palavra do Senhor, confia naquilo que Ele tem falado com você. Confia, porque Ele tem grande coisa para realizar na minha e na nossa vida. Porque em cima dessa palavra há poder. Deus é poderoso, irmão. Quando é poderoso, nossa, né? Eu não sei cantar. Como é? Fala aí um pedacinho. Deus, isso. Esse Deus é poderoso, irmão. Música não é meu forte, nem mensagem, nem pregação. Mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui nessa noite, né? Porque eu também não sei, não sou mensageira, não sou pregadora, né? Mas o Senhor nos chama e a gente está sempre pronta, né? Mais ou menos, mas a gente sempre está pronta a isso, a falar da palavra de Deus, né? Porque a gente vive isso, irmão. A experiência que nós vivemos dia a dia com o Senhor. Em cima da palavra do Senhor, eu creio que milagre vai acontecer. E nós temos que crer nesse milagre. Então, a palavra do Senhor é poderosa, né? Então, a experiência de Pedro nos traz um entendimento que, logicamente, humanamente, a gente não entende. Humanamente, logicamente, tá, irmão? Porque eles trabalharam a noite toda. Para lá e para cá. Aí o Senhor fala, vamos lá mais para o fundo. E ali você joga a rede. E quando eles jogaram a rede, veio um monte, uma quantidade tão grande de peixe, que os barcos dele já estavam afundando. E ele fez sinal para os amigos chegaram e também afundaram. Isso poderia acontecer, logicamente, porque aqueles homens experientes, apto para aquela função, para aquele ofício, trabalharam a noite toda, várias vezes trabalhando, e ali, aquele fato aconteceu, aquilo ali. Foi um milagre, esse irmão, um milagre. Então é assim conosco também, muitas vezes. Logicamente, o nosso pensamento, o nosso entendimento, a gente não entende. A gente não compreende o agir de Deus na nossa vida. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai ser salvo. Eu acho que não vai entrar para a igreja. Eu acho que não vai ser restaurado. Eu acho isso. Porque, logicamente, você olha com seus olhos de olhar que vocês vê. Mas quando você olha com o olhar espiritual, olhar da fé, você vê o milagre. Vê o milagre. Porque eles obedeceram somente
em cima daquela palavra. Joga a rede, que você vai colher. Você vai colher peixe, e muitos peixes. Então, irmão, nessa noite, assim como Deus fez com esses homens, que eles confiaram na palavra do Senhor, joga a sua rede, irmão. Desiste não. Desiste de jogar a sua rede não. Porque vocês vão colher muitos frutos. Não desista. Porque eles também, depois de cima da palavra, eles foram lá e jogaram a rede. Você está vendo que o Senhor está falando contigo? Faça o que o Senhor está falando. Faça, porque o Senhor vai dar vitória. O Senhor vai mandar. E vocês vão colher muitos frutos, né? Então, a obediência à palavra de Jesus, nos dá para dar um passo de fé, irmão. Porque nós vemos lá que os nossos heróis da fé, eles deram um passo de fé. Irmão, logicamente nada daquilo ia acontecer se eles não tivessem fé. Se eles não tivessem fé, a nossa lógica humana não ia acontecer. O mar vermelho ia se abrir, aquele povo ia passar em terra seca. Elias ia botar três canteiros, 4 canteiros, 3 vezes num altar lá, e molhou tudo. Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo. Irmão, poderia ver quantos milagres está na Bíblia ali, quantas coisas ali. Logicamente, se a gente pensar, é loucura para os homens. Mas para nós que cremos no Senhor, nós que espera o Senhor, nós que não queremos pelo aquilo que nós vemos, mas sim pelo aquilo que nós esperamos, nós estamos aqui permanecendo, irmão. Permanecemos esperando a volta de Cristo. Porque o pastor falou domingo, foi domingo passado, não sei, que muitos não crêem na volta de Cristo. Muitos não crêem na volta de Cristo. Mas nós estamos esperando. Nós estamos aguardando a volta do Senhor, a segunda volta dele. Nós estamos aguardando. E quando nós aguardamos, irmão, vamos continuar, não desanimando, não fazendo aquilo que o nosso adversário quer, que nós paramos no meio do caminho. Porque quantas vezes nós dá vontade de parar, mas Deus não fala para você parar. Não há tempo ainda de parar. Porque tempo, nós vimos que a irmã Denilda ficou parada um tempão, né? A irmã Lourdes, né? Porque é nessa idade, nós temos ainda força e vigor, irmão. Aquilo que vem à nossa mão, faça conforme a sua força. Não somente aqui na igreja, mas aonde você estiver, no seu lar, na sua faculdade, você pode estar ministrando a palavra para aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Porque eles precisam. Porque Deus mudou a vida desses homens. Mudou a minha. Pode mudar daqueles que você está orando. Basta você crer. A mudança vai depender de nós quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós testemunhamos. Porque não é pelo muito falar, irmão. O seu testemunho é muito maior que as suas palavras. Fala muito mais que as suas palavras. Testemunha desse amor de Deus. Fala o que o Senhor fez com você através da sua vida. Não precisa falar muito. Quem fala é o Espírito Santo. Não é eu, não é você, não. Testemunhamos com a nossa vida, né? Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas nós não devemos desistir, não devemos parar no meio do caminho, né? Então, que o Espírito Santo nos ensine, irmão, a viver por fé. Viva por fé, irmão, que o Espírito Santo nos ajude. Eu já estou acabando a minha pregação, porque eu não sou pregadora, né? Nós sabemos que, né? Mas o Senhor falou no nosso coração. Viva pela fé, irmão. Não desista. Não desista, porque o Senhor tem grande coisa para nós. Há de vir muitas maravilhas ainda para nós vivermos, para nós experimentarmos desse Senhor, dessa experiência que nós temos dia após dia. E a minha e a sua experiência tem que ser ensinada. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça todo dia, nos anime, nos levante, não deixe a gente ficar desistindo, porque aqueles homens, depois que eles pescaram, saíram do barco, chegaram ali na praia, largaram tudo
e seguir a Jesus. Que nós possamos também largar tudo e seguir Jesus. Não desistir, porque muitos querem que a gente fique preso, muitos querem que a gente permaneça onde nós estamos. Mas o Senhor quer que nós nos levantamos, prosseguimos para nos alcançar o alvo que é Cristo, alcançar o céu, porque isso que está preparado para aquele que crê. Isso é preparado para aqueles que esperam no Senhor. É o céu. Amém? Vamos ficar em pé. Que horas tem, gente? Eu vou chamar o Ministério de Louvor para cantar, tá? Então, nós vamos louvar. Enquanto isso, depois eu vou estar orando. Depois eu vou chamar a nossa vice-presidente. Amém? Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu mar pra eu passar. Olha, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas seguiam. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. A sua nuvem é um sinal que estás comigo, e o seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu mar pra eu passar. Olha, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou.
seus irmãos. Amém. Agradecemos o ministério. Irmãos, eu falo muito rápido, né? O Zé fala assim, Zé, fala mais devagar. Zé, fala... Aí, ele, às vezes, eu quero cantar um hino, ele pode compor. Pode compor, boa tarde. Ele diz, pode compor, boa tarde. Esse hino que você quer compor. Porque, às vezes, a gente esquece, né? Mas o Senhor que dá vitória, o Senhor, né, que abre o mar, né? É o Senhor que faz tudo. A gente não faz nada. A gente sabe isso aqui só assim, como se fala, um vaso na mão do Senhor, né? O Senhor que faz encher, o Senhor que faz o agir, Ele que passeia no nosso meio, Ele que leva você no trabalho, Ele que traz, Ele que te guarda. É esse o Senhor que nós temos. Ele é um Deus de amor, Deus da bondade, Deus misericordioso, né? Então fica com esse Senhor, fica com essa palavra. Como mudou a vida dos nossos irmãos lá, depois os pescadores se tornaram pescadores de homens. Ele era pescador de peixe e se tornaram pescadores de homens. Nós somos pescadores de homens. Nós somos pescadores de gente. Então, devemos pescar, devemos não parar de pescar. Aí eu estava até assim pensando, Senhor, que essa palavra possa encontrar um coração de alguém que precisa mudar sua vida, que precisa ser mudado pelo Senhor. Porque aqueles homens, eles foram mudados pelo Senhor. Nós fomos mudados pelo Senhor. A Dilceia outrora não vive mais. Vocês também, as irmãs, os irmãos que viviam antes, não vivem mais. Nós morremos para esse mundo, nascemos para Cristo. Então, que essa pessoa que está nos ouvindo, que precisa aceitar o Senhor, precisa reconhecer Jesus como Salvador, que possa ter um dia, ter um passo para o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor preparou algo de excelência para nós, e para onde nós queremos estar é junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos chamar a nossa vice-presidente para estar aqui nesse momento. Nós vamos estar orando e vamos estar conduzindo o restante, né? Deus amado, Deus querido, queremos nessa noite, Senhor, render graça e louvor ao Senhor, Pai. Toda honra, todo louvor, toda adoração ao Senhor nesta noite, Pai. Tudo que nós prestamos no Senhor esta noite, que possa chegar do teu trono como um cheiro suave, Pai. A ministração dos louvores, a ministração da palavra, a ministração da direção deste culto, Senhor. Tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós somos só um vaso nas tuas mãos. Somos dependentes, carentes da tua presença, da tua palavra, Senhor, todos os dias nas nossas vidas, Pai. Então, nos encha da tua palavra. Faça nós andar sobre as águas como Pedro andou tremendamente, Senhor, e alcançou a vitória, alcançou a sua mão, Senhor. Então, como assim, como ele, nós queremos também estender a nossa mão e o Senhor agarrar a nossa mão, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos também nesta noite lembrar, trazer a memória dos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Senhor, quanta enfermidade nos dias de hoje, quantas portas fechadas dos hospitais, quantas dificuldades até dos planos particulares, Senhor, porque tem tanta gente, Pai, enferma, carecendo da assistência médica. Mas nós queremos falar nesta noite que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Tu pode operar onde o homem fala que não tem mais solução, porque nós cremos no teu poder, cremos na tua vontade, que é soberana sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, muitas vezes não acontece como nós queremos, mas acontece como tu queres, Pai, porque, Senhor, tu é o controle de tudo nas tuas mãos. O Senhor é o dono de tudo, Senhor. O Senhor tudo fez e tudo o Senhor faz conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Então, Senhor, nesta noite eu entrego os meus irmãos que estão enfermos por algum motivo de enfermidade, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece todo o nosso corpo, porque foi isso que o Senhor criou. O Senhor formou o nosso corpo, conhece cada célula, cada organismo nosso. Tu sabe o que está passando em cada corpo, cada irmão aqui nesta hora. Aqueles que estão na sua casa, Senhor, alcança os meus irmãos, repreenda toda
toda enfermidade. Cura pelo poder que há no teu nome, Senhor. Ali como que você fez com aquele paralítico, Senhor, que desceu aquele telhado, Senhor. O Senhor repreendeu e falou: a tua fé te curou. E que nós possamos ter esta fé, Pai, que te cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe-nos amanhã, Senhor. E tudo o que nós vamos fazer é para honrar e glorificar o seu nome. Eu oro confiando na certeza da vitória. Eu oro no nome poderoso. Eu oro no nome que pode todas as coisas. É nesse nome há poder. Nesse nome há poder. E o seu nome é poderoso. É neste nome de Jesus que eu oro confiante da vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Nós agradecemos a você que está conosco até agora. Gostaríamos de dizer que nosso culto é toda quarta-feira às 19h30. No domingo de manhã nós temos EBD a partir das 9h. Nossa igreja está aberta. Você é nosso convidado, você pode estar aqui conosco. E no domingo à noite às 19h. Gostaríamos muito que você viesse e estivesse aqui conosco, porque se é gostoso aí, imagine aqui junto. Amém? Então fica aí o convite para você estar conosco. Muito obrigado por estar conosco até agora. Boa noite. Amém? Irmãos, nós temos